Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos estudar trigonometria. Vamos fazer alguns exercícios e eu espero que você aprenda mais esses modelos. Aprenda matemática em qualquer lugar. Vem comigo. Se tangente de x é igual a 2ab sobre a quadrado menos b quadrado, em que a é maior do que b e b é maior do que zero, e o x está entre 0 graus e 90 graus, calcule o valor do seno de x. Bom, quando eu tenho uma expressão que representa a tangente, eu posso escrever um triângulo retângulo considerando que o numerador da expressão é o cateto oposto e o denominador é o cateto adjacente. Então, vamos observar o que eu quero. Desenhei um triângulo com lados medindo 2AB. 2AB é o numerador daquela expressão que representa a tangente de x. A quadrado menos b quadrado é o denominador da expressão. E y é a hipotenusa do triângulo retângulo, que eu não sei o valor. Bom, sabemos que existe o teorema de Pitágoras, e por esse teorema eu posso encontrar a hipotenusa a partir do momento em que eu conheço os catetos do triângulo. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Temos então que y ao quadrado é igual ao quadrado de 2ab mais o quadrado de a quadrado menos b quadrado. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou desenvolver a expressão y ao quadrado é igual a 4a quadrado b quadrado mais, e ali eu tenho um produto notável, que é o quadrado da diferença. Então eu terei o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Observe que eu posso somar 4a quadrado b quadrado com menos 2ab a quadrado b quadrado. Somando, encontrarei então que a minha expressão é y ao quadrado igual a quarta mais 2a quadrado b quadrado mais b a quarta. Veja que isto é um trinômio do quadrado perfeito, então eu posso fatorar. Fatorando, eu encontro que a expressão é y ao quadrado igual ao quadrado de a quadrado mais b quadrado. Percebe? Então eu tirei a raiz quadrada de a quarta, tirei a raiz quadrada de b a quarta e usei o sinal do meio. É assim que nós fatoramos trinômios do quadrado perfeito. Bem, se y ao quadrado é igual ao quadrado de a quadrado mais b quadrado, significa que y é igual a quadrado mais b quadrado. Veja que eu encontrei então a hipotenusa do meu triângulo. Sabemos que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo x é o 2ab. Então eu tenho que o seno de x será igual a 2ab sobre a quadrado mais b quadrado. Perfeito? Vamos para o próximo. Considere um ponto P em uma circunferência de raio R no plano cartesiano. Seja Q a projeção ortogonal de P sobre o eixo X, como mostra a figura. E suponha que o ponto P percorra, no sentido anti-horário, uma distância d menor ou igual a r sobre a circunferência. Então, o ponto Q percorrerá no eixo X uma distância dada por. Vamos começar. Primeiro passo é nós lembrarmos que o comprimento de um arco é αr, certo? Então, o comprimento de um arco é α vezes r, onde α é dado em radiano. E também vamos desenhar um triângulo retângulo dentro deste desenho. O triângulo que eu sugiro que nós desenhemos é este que eu coloquei na tela. O triângulo OAB. O triângulo OAB tem OA sendo o raio, né? Então observe que do ponto O até o ponto A é o raio da circunferência. Eu tenho um ângulo alfa, e esse ângulo alfa é exatamente a medida do arco PA. Observe que o ponto Q ele vai se deslocar na horizontal até ficar logo abaixo do ponto A. Esse é o nosso objetivo. Perfeito? Então, agora que eu tenho essas informações, vamos escrever matematicamente. Observe que o comprimento do arco D é D igual a αr.
onde alfa é dado em radianos. Eu vou colocar agora o alfa isolado, então alfa é igual a D sobre R. Então observe que esse alfa aqui, ele é na verdade a distância PA, né, o comprimento do arco PA, dividido pelo raio R, que é o raio da circunferência. Muito bem, vamos passar para a próxima etapa. PO é o raio. De P até O é o raio. PO pode ser dividido em duas partes, a parte PB e a parte BO. Observe que a parte BO nada mais é do que o cateto adjacente do triângulo OAB. Então, a parte BO seria R, que é o raio, que é a hipotenusa, cosseno alfa. Então, BO é R cosseno alfa. Perfeito? E P de pato O é o raio. Então, isolando o PB, temos que PB é igual a R, esse R aqui é o PO, menos R cosseno alfa. R cosseno alfa é o BO. Perfeito? Bom, vamos substituir no lugar do alfa. No lugar do alfa eu vou colocar D sobre R. Então nós temos PB é igual a R menos R vezes cosseno de D sobre R. Colocando o R em evidência, chegamos à conclusão que PB é igual a R vezes 1 menos cosseno de D sobre R. Esta era a alternativa que teríamos que marcar no gabarito do Enem, porque essa questão veio de lá. Observe que é uma questão que mostra para nós que basta um pouco de habilidade trigonométrica para que nós possamos resolver questões que aparentemente são complicadas, mas que no fundo não são. Considerando-se a soma S igual a π sobre 2 mais π sobre 6 mais π sobre 18 mais π sobre 54, calcule o cosseno de S. Vamos recapitular. Esta soma, ela é uma soma muito antiga. É uma progressão geométrica infinita. Nós sabemos que uma progressão geométrica infinita possuirá soma convergente quando a razão for menor do que 1. Observe que a razão é 1/3, porque do primeiro termo para o segundo, basta multiplicar por 1/3. Do segundo para o terceiro, basta multiplicar por 1/3. Então, eu tenho uma soma de uma PG infinita convergente. Sabemos que essa soma é dada por A1 sobre 1 menos Q, onde A1 é o primeiro termo da soma e Q é a razão. A razão, percebemos que é 1/3. Né? Do primeiro termo para o segundo, basta multiplicar por 1/3. Então, vamos substituir os valores. A soma será π sobre 2 sobre 1 menos 1/3. 1 menos 1/3 é 2/3. Basta calcular o MMC. E eu tenho agora a divisão de frações, onde eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu tenho que a soma é π sobre 2 vezes 3 meios. Simplificando, temos que a soma é 3π sobre 4. Então, o nosso objetivo é calcular o cosseno de S, é calcular o cosseno de 3π sobre 4. 3π sobre 4 é, em graus, 135 graus. Se você não se recorda como é que se transforma radiano para grau, basta você pegar e multiplicar 3π sobre 4 por 180 sobre π. E aí, simplificando, você vai encontrar que o valor do ângulo em graus será 135 graus. Sabemos que os 135 graus pertence ao segundo quadrante. Então, a fórmula de redução ao primeiro quadrante é 180 graus menos alfa. Então, nós temos que 180 graus menos alfa tem que ser igual a 135 graus, o que demonstra que o nosso alfa será 45 graus. Como nós estamos no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Observe que eu coloco aqui o sinal negativo porque estamos no segundo quadrante. Então, eu sei que S é igual a menos cosseno de 45 graus. Este cosseno é um cosseno famoso, porque é um arco notável, ele é tabelado. Então, a soma será menos raiz de 2 sobre 2. Sabe-se que x igual a 1
é a raiz da equação cosseno ao quadrado de alfa, x quadrado, menos 4 cosseno alfa seno beta, x, mais 3 meios seno beta igual a zero, sendo alfa e beta os ângulos agudos indicados no triângulo retângulo abaixo. Pode-se afirmar que as medidas alfa e beta são, respectivamente, vamos analisar. Eu tenho um triângulo retângulo onde alfa e beta são seus ângulos, então eu já sei uma coisa, que alfa e beta são ângulos complementares, ou seja, alfa mais beta é igual a 90 graus. Também sei que o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Vamos substituir o x igual a 1 na expressão. Temos então que cosseno ao quadrado de alfa vezes 1 ao quadrado, menos 4 cosseno alfa vezes 1, que eu estou trocando o x por 1, mais 3 meio cosseno alfa é igual a zero. Bom, agora o que eu faço? Eu vou multiplicar o cosseno de alfa pelo cosseno de alfa, encontrando o cosseno ao quadrado de alfa. Eu tenho uma expressão, e essa expressão é menos 3 cosseno quadrado de alfa, mais 3 meio cosseno de alfa igual a zero. Colocando o cosseno de alfa em evidência, eu vou fatorar a expressão, eu tenho que cosseno de alfa vezes menos 3 cosseno alfa mais 3 meios é igual a zero. O produto é igual a zero. Significa que um de seus fatores deve ser zero. Então, cosseno de alfa igual a zero significa que alfa é 90 graus, o que é um absurdo, porque eu não posso ter alfa igual a 90 graus, porque eu teria dois ângulos de 90 graus em um triângulo e então esse triângulo não existiria. Então, essa resposta não é válida. Então, agora eu vou analisar o outro lado. Menos 3 cosseno alfa mais 3 meios é igual a zero. Passa o 3 meios para o lado direito. Então, menos 3 cosseno alfa é igual a menos 3 meio. Eu posso multiplicar os dois lados por menos 1 e passar o 3 dividindo. Então, cosseno de alfa é igual a meio. O ângulo alfa, então, só pode ser 60 graus. E 60 graus em radianos é o mesmo que π sobre 3. Se alfa é igual a 60, significa que beta é igual a 30. E 30 graus é o mesmo que π sobre 6 radianos. Então, o exercício está completamente resolvido. Olha a expressão y igual a seno x sobre 1 mais seno x, mais seno x sobre 1 menos seno x. É muito comum esse tipo de expressão e o objetivo desse tipo de expressão é que nós possamos simplificá-la. Então, vamos calcular o MMC. O MMC vai ser 1 mais seno x vezes 1 menos seno x, que dividido por 1 mais seno x dá 1 menos seno x. Então, observe que eu fiz o seguinte, eu peguei o MMC, dividi pelo denominador antigo e o resultado eu coloco em cima multiplicando o numerador. Então, eu tenho agora que a minha expressão fazendo a distributiva é seno x menos seno quadrado x, mais seno quadrado x. Eu posso simplificar esse seno quadrado x com o seno que é negativo. Observe que eu tenho, então, 2 seno x sobre cosseno quadrado x. E você deve ter pensado, da onde veio esse cosseno quadrado x? Pela relação fundamental, sabemos que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, passando o seno ao quadrado para o lado direito, eu sei que cosseno ao quadrado é igual a 1 menos seno ao quadrado. Então, por isso que eu troquei o 1 menos seno ao quadrado x pelo valor cosseno quadrado x. Eu vou agora fazer o seguinte, eu vou separar essa expressão em multiplicações. Então, eu tenho 2 vezes seno x sobre cosseno x vezes 1 sobre cosseno x. Veja que seno sobre cosseno é a tangente e 1 sobre cosseno é a secante. Então, eu posso escrever que a minha expressão y é igual a 2 vezes tangente de x vezes secante de x. Calcule o cosseno x menos secante x sobre seno x menos cossecante x. Estamos no primeiro quadrante, porque x está entre 0 e π sobre 2, e a tangente de x é igual a 4. Eu vou substituir todas as razões trigonométricas pelos seus valores correspondentes, utilizando sempre seno e cosseno. Então, eu tenho que a expressão é cosseno x menos 1 sobre cosseno x, porque secante de x é 1 sobre cosseno x. E cossecante de x é 1 sobre seno x. Calculo o MMC.
certo? Faço a troca. Cosseno ao quadrado de x menos 1 é a mesma coisa que seno ao quadrado de x. E seno ao quadrado de x menos 1 é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de x. Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, porque é uma divisão de frações, e tenho o seguinte: seno ao quadrado x sobre cosseno x vezes seno x sobre cosseno quadrado x. Então eu tenho seno ao cubo x sobre cosseno ao cubo x. Colocando esse cubo em evidência, eu tenho o cubo de seno x sobre cosseno x. Sabemos que seno de x dividido por cosseno de x é a tangente de x. Então, a resposta final, essa expressão toda é o cosseno ao cubo de x. Como ele disse, cosseno não, perdão, a tangente ao cubo de x. Como ele disse que a tangente vale 4, então eu tenho 4 ao cubo é igual a 64. Então, a expressão toda vale 64. Calcule a altura do prédio. Eu estou colocando que a altura do prédio aí é o valor x. Ele deu esses dados, que o ângulo é 45 graus, que é do ponto O até o topo do prédio, e uma pessoa vai se afastar 8 metros até chegar no ponto A. E ele coloca esse ângulo, não é? Esse ângulo θ. Então a pessoa agora vê a ponta do prédio sob um ângulo θ. O que a gente vai fazer? Bom, o dado também é que a cotangente de θ é igual a 7/6. Primeiro passo, se a cotangente de θ é 7/6, sabemos que a tangente de θ é 6/7, porque a tangente de θ é o inverso da cotangente de θ. Perfeito? Temos então que a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Observe que o cateto oposto aqui ao ângulo θ é x e o cateto adjacente é x mais 8. Multiplicando cruzado, teremos 6x mais 48 é igual a 7x, então teremos que x é igual a 48. Então a altura desse prédio é 48 metros. Último exercício, calcule x, sabendo que cosseno de alfa é x sobre x mais 1 e seno de alfa é x menos 1 sobre x mais 1. Vou usar a relação fundamental, então o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno tem que ser igual a 1. Vou desenvolver essas expressões, certo? Então eu tenho, observe que eu usei uma técnica aqui, que eu escrevi o número 1 de uma maneira diferente. Eu escrevi o número 1 como sendo o quadrado de x mais 1 sobre o quadrado de x mais 1. Porque observe que todos os denominadores agora são o quadrado de x mais 1. E isso é muito bom porque eu posso cortar. Então, desenvolvendo o produto notável, eu tenho x quadrado mais o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E do outro lado, a mesma coisa, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Fazendo as simplificações, encontraremos que x quadrado menos 4x é igual a 0. Colocando o x em evidência, eu tenho duas possibilidades. Ou x é 0, ou x é igual a 4. Então, para que o cosseno de alfa seja x sobre x mais 1 e o seno de alfa seja x menos 1 sobre x mais 1, eu tenho duas possibilidades. Ou x é igual a 0, ou x será igual a 4. E aí? Gostaram dessa aula? Aprenderam a resolver exercícios de trigonometria? Se você gostou, não se esqueça, marque com o dedão lá embaixo e compartilhe o nosso canal com seus colegas. Prof. Dani Matti, sucesso! Até a próxima!